Repórter 1520, Francisco José. Amigos da Rádio Regional 1520, estamos falando direto da paróquia de Ipu. Estou diante do nosso pároco, Padre João Vasconcelos. Encerramos recentemente a festa do Sagrado Coração de Jesus, mais um novenário importante da religião católica aqui do nosso município. Queria que o senhor trouxesse, na visão da paróquia de Ipu, a avaliação que foi essa festa do Sagrado Coração de Jesus. Bom dia, Rádio Regional 1520. Um bom dia, caríssimos paroquianos, caríssimos amigos de Ipu. É uma alegria sempre poder levar a vocês uma palavra sobre aquilo que marca a caminhada da igreja e, em particular, da nossa paróquia de São Sebastião do Ipu. E tivemos agora, terminou no domingo, dia 25, a festa do Sagrado Coração de Jesus, celebrada aqui na Igreja Matriz. É uma festa nova dentro da história da paróquia de São Sebastião. É a 7ª festa, foi criada pelo Padre Nonato para valorizar e resgatar a história do apostolado a partir da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que tem para nós da Igreja um significado muito profundo. Nos remete àquilo que é a vontade de Deus para a humanidade, aquilo que Deus dispensa a nós que somos os seus filhos, amados, escolhidos. É a gente trabalhar, sobretudo, a espiritualidade do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus para com a humanidade. Ao mesmo tempo, motivar e incentivar as famílias que têm a devoção ao Sagrado Coração, aos grupos, em particular o apostolado da oração, para tomar consciência de que não é uma simples tradição ou veneração, não é, ao Sagrado Coração de Jesus, mas é sobretudo um novo modo de se viver a fé, um modo de se deixar verdadeiramente conduzir pelo amor de Deus para que se traduza na maneira como nós nos relacionamos, na família, na comunidade, com a sociedade, olhando para aquilo que marcou a experiência de Jesus Cristo, que se encarnou num determinado tempo da nossa história para revelar-nos Deus, quem é Deus, como Deus age, como Deus quer que os homens vivam e ajam a partir da sua experiência da encarnação entre nós. Então, a festa do Sagrado Coração foi marcada por esta experiência de uma reflexão mais profunda sobre esta realidade que é o próprio Jesus Cristo. E deste ano, em que a Igreja do Brasil celebra o Ano Mariano, nós quisemos unir o coração de Jesus e o coração de Maria, pois na sintonia da mãe e do filho, a Igreja vive a sua história, a sua tradição, também a sua catequese e a sua missão. Então nós não podíamos deixar de enfatizar que o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria têm uma sintonia muito perfeita na maneira de viver a vontade de Deus Pai. Então a experiência de Maria na igreja, como mãe do próprio Filho de Deus, traz para nós também uma experiência profunda de que é possível, na nossa humildade, na nossa humanidade, até mesmo nas nossas fragilidades, vivermos as questões fundamentais da nossa vida, valorizando sobretudo aquilo que a Bíblia nos coloca como valores fundamentais para esta vida. Portanto, a avaliação espiritual da festa foi muito positiva. A gente percebe que não é uma festa que tem uma multidão que participa, mas é uma participação significativa. Foi um momento em que a paróquia teve a oportunidade de se reencontrar. Para mim, em particular, e para o Padre Almir, que estamos aqui como novos na caminhada, foi uma primeira experiência, que foi a primeira festa que nós coordenamos, e contar com a colaboração de todos os ipuenses, de algumas empresas, de algumas pessoas que colaboram com a parte social da nossa festa, foi muito bom. Então, foi também um momento de a gente sentir a colaboração dos fiéis nas coletas, na presença da imagem que vai às famílias, no nosso bingo, que foi um bingo simples, mas foi muito significativo, na barraquinha, quer dizer, é a solidariedade da igreja que também se manifesta nesses momentos festivos da nossa comunidade. Então, o que eu quero é dizer que foi uma avaliação positiva, e a gente ainda vai fazer essa avaliação na reunião do Conselho e do próprio apostolado da oração, mas desde já eu penso que a população ficou satisfeita
com as solenidades da festa do Sagrado Coração. É uma festa que se encerra sempre com a coroação da imagem de Jesus Cristo. Um momento de muita emoção, um momento esplendoroso. A coroação foi um detalhe, não é? É um gosto assim muito particular das pessoas de mostrar que, apesar de todos os valores ou contravalores do nosso mundo moderno, nós precisamos coroar a Jesus como o Rei, o centro da nossa vida, nossa missão. Então, a coroação da imagem é para nos lembrar que verdadeiramente Deus é o nosso absoluto, é o nosso tudo. Nada deve ocupar o lugar de Deus na vida e na espiritualidade cristã. Então, esse foi o sentido maior da coroação, feita também dentro desse clima do ano mariano, onde as aparições de Nossa Senhora nos remetem aos valores do Evangelho, aquilo que Jesus pregou e viveu e que nós precisamos assumir para a nossa tarefa como cristãos que vivemos uma peregrinação, não é? Hoje, Padre João Vasconcelos, pároco de Ipu, 29 de junho de 2017. Hoje é celebrado o dia de São Pedro, o dia do primeiro Papa, do homem que abre as portas do céu. A sua palavra, o seu comentário sobre a importância de São Pedro para a nossa igreja. A importância se dá a partir mesmo da missão de Jesus, porque a missão de Jesus é a missão da igreja, e Jesus preparou homens chamados e escolhidos por Ele para esta tarefa, para esta missão. As coisas de Deus a gente não questiona, a gente crê. E quando Deus transforma um homem teimoso e pescador, trabalhador simples do mar, como era Pedro, no apóstolo, em quem ele depositou toda a confiança para ser o coordenador da sua comunidade cristã, quer dizer, é Deus que transforma os corações. Primeiro a gente tem que olhar para a figura deste santo como uma figura de alguém que se deixou verdadeiramente transformar por Deus. Ele que muitas vezes até quis teimar com Cristo, ele quis levar Cristo para outras situações, quis poupar a Cristo de ser preso em Jerusalém, de ser torturado. Foi questionador, quer dizer, um homem comum, uma pessoa comum como qualquer um de nós. Mas a ação de Deus na vida deste homem, que com certeza foi o responsável por implantar o serviço missionário da igreja, e a gente vai ler na palavra de Deus, não é? Ao lado de Paulo, eles conseguiram verdadeiramente fundar as comunidades, evangelizar os pagãos, levar a missão da igreja adiante. Quer dizer, sem essas colunas mestras, nós não teríamos a igreja que somos hoje. Então, a importância está na recepção de Pedro, que tantas vezes até fraquejou junto a Jesus, mas depois foi capaz de professar, dar a própria vida por aquele a quem ele tanto amou. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, essa palavra de Pedro deve marcar a missão e hoje a nossa memória deste santo que na nossa igreja tem um valor todo significativo, não é? Padre, como é que foi o final das missões do Pedro aqui na Terra? Olha, como é que ele foi crucificado? A missão de Pedro não podia ser diferente, não é? Aquilo que Jesus já previa, não é? Quer dizer, tu vais beber o cálice que eu devo beber, e ele disse que beberia. De fato, Pedro foi martirizado, não é? Mas ele disse que não tinha a grandeza de ser crucificado como o mestre dele, por isso foi crucificado inclusive de cabeça para baixo, né? Porque assim, um modo muito significativo de reconhecer que, apesar de ter sido escolhido como chefe daquela comunidade que dava prosseguimento à missão de Jesus, ele foi capaz de reconhecer a sua humildade de não ser igual ao mestre. E, de fato, para nós é um testemunho. Quer dizer, a Igreja Católica, apesar de todas as turbulências e da história que ela já passou, ela só vive e sobrevive pelo testemunho, pelo compromisso dos nossos santos, daqueles que verdadeiramente, como Jesus, foram capazes de oferecer a sua própria vida. Então, celebrar hoje São Pedro
não é só celebrar esse aspecto cultural e junino que a gente tem, é também celebrar o compromisso de homens e mulheres que até com a própria vida, pelo seu martírio, deram a vida pela fé, deram a vida por Jesus e souberam humildemente abraçar esta missão. Para nós isso é muito significativo, isso é muito importante. Muito bem, está aí a história magnífica de São Pedro, celebrado no dia de hoje. Padre João Vasconcelos, nosso pároco, mais alguma consideração que o senhor queira trazer nesse finalzinho da nossa reportagem, da nossa entrevista? Fica à vontade, inclusive, para trazer alguma ação litúrgica da nossa paróquia nesses próximos dias. Nós estamos na paróquia do Ipu, que é uma paróquia dinâmica pela própria natureza do tamanho da paróquia, das urgências, das necessidades, mas nós estamos, a partir da nossa assembleia paroquial, reorganizando o serviço pastoral da igreja a partir das urgências, não é? Que a igreja orienta para nós, trabalhando sobretudo a missão, a catequese, a integração da própria comunidade, a questão da defesa da vida nesse sentido maior. Então, é um pouco a orientação que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil orienta para todas as dioceses e as dioceses, consequentemente, para as paróquias. Além de todas as festividades do nosso calendário. Várias capelas vão estar em festa ainda, celebrando, estamos encerrando festa de São João em algumas comunidades, em algumas capelas, etc. Mas assim, tem havido uma pergunta de muita gente sobre a catequese para a crisma. E nós dissemos, tem um pouquinho de calma, esse mês de julho nós vamos abrir as inscrições para jovens, adultos que ainda não tenham, porventura, se crismado ou não tenham a sua catequese para algum tipo de sacramento, procurem na Secretaria Paroquial. E a partir de agosto nós já estaremos também com a formação, a catequese para a crisma funcionando na paróquia. É mais para que os nossos catequistas, e a gente inclusive deseja que aqueles das comunidades ou da sede paroquial que já trabalharam com a catequese de crisma, que nos procurem. A gente está cadastrando inclusive os catequistas para um encontro de formação ainda nesse mês de julho, não é? O mês de julho está se aproximando e a gente vai já dar início a essa formação para a catequese crismal. Aproveito aqui ao espaço da Rádio Regional para esta comunicação aos nossos jovens e quem não se crismou, mas particularmente para os catequistas que desejam colaborar, nós queremos acolhê-los de todo o coração, que a gente possa contar com a colaboração de vocês. Muito obrigado. Repórter 1520, Francisco José.